Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de saudar todos que estão aqui, a comunidade negra e todos os seus amigos de Innsbruck. Good evening. I want to greet everyone who's here, the Black community of Innsbruck, and also their friends and allies. Hello and welcome. É com muito prazer estar aqui com vocês hoje, né? Com esses arranjos de flores aqui entre nós, que representam muito mais do que apenas arranjos. I'm very happy and honored to be here tonight with flower arrangements, with these beautiful flower arrangements that represent a lot more than just flower arrangements. Vou começar falando por que esses arranjos, né? Esses arranjos são oferendas. I want to start explaining what the flower arrangements are. These are offerings. Há três divindades muito importantes no candomblé. For three entities that are very, very important in the candomblé. Três orixás, iabás, que as iabás são os orixás femininos. Three orishas and iabás, who are the feminine orishas. A primeira é essa aqui, que é Nanã. This is the first one, Nanã Buruku, Buruku. que é aquela que está ali com a cabeça com feijão, milho e grãos de pipoca torrados. So she's depicted there with the beans, the corn, and some popcorn as well. Em ordem hierárquica, ela é a mais velha, é a avó. So in the hierarchy, she's the oldest. She's the grandma, so she comes first. Depois vem a grande mãe, que é essa daqui, que é uma oferenda para Iemanjá, que é aquela que está logo ao lado dela e que está estampada nos cartazes da exposição. And this is, following is the Big Mother, Iemanjá. She's also depicted right beside the other one and also on the posters of this exhibition. E a terceira divindade é Oxum, né, que é essa daqui, aquela que está aqui com os ovos e com o feijão fradinho. And this is an offering for Oshun, who is also right there beside Iemanjá with the eggs and the beans. Só um momento que eu vou ajeitar esse balaio aqui. Just gonna take care of something here. Ele sofreu com o transporte. The transport kind of harmed A gente tem que the flower. cuidar muito dela. And you have to take a lot of care É uma divindade muito importante. because this divinity is very important. Ela está associada com a vida e a morte. She is linked to life and death. Essas três divindades estão associadas à água. So all three divinities are associated with water. E a água é um elemento muito importante no meu processo de criação e de compreensão do mundo. Water is very important for my process of understanding and looking at the world. A água do rio, a água do mar e, sobretudo, as águas do mangue. So the water of the river, the water of the ocean, and also the water of the mangroves. Sorry. É importante começar com esses elementos, esse elemento água,
porque quase todas as divindades, quase todos os orixás estão associados a elementos da natureza. It's very important to start with the elements because actually almost all orishas are linked to elements. Por isso a natureza é tão importante para nós. That's why nature is so important to us. A natureza é divina. Nature is divine. E as águas, o fogo, o ar, a terra, as folhas, o vento, o crepúsculo, a aurora, todos são expressões do divino da natureza. So, water, wind, leaves, auroras, twilights, they are all divine. E quando nós estamos ofertando alguma coisa para essas energias da natureza, nós estamos nos conectando com ela. So every time we make offerings to nature, we are actually connecting to nature. Vocês precisam saber que existe uma força muito grande nas águas de um rio. So you have to know that there's very, very big power in the forces of a river. Não só uma força para fazer eletricidade, mas uma força energética que é muito importante para nós humanos. So not only the force of being able to make electricity, but also a force that is divine and very important for us humans. Por isso que nós oferendamos a natureza, sempre a natureza. So that's why we bring offerings to nature always. A natureza e as divindades da natureza, elas também comem. So nature and the divinities of nature also eat. Na Bahia a gente diz que os deuses também comem. In Bahia we say that the gods also eat. Então as oferendas, dentro de cada oferenda dessa, existe um prato específico para cada divindade. So in each offering there's actually a specific dish for each divinity. Então, no Oxum existe um momolocum, que é um prato feito com feijão fradinho, que representa as pérolas dessa divindade, e ovos, que representa a potência da vida e a fertilidade. Omolocum. So for this divinity, you have a dish called omologum that is made with beans, brown beans, that represent the pearls of the divinity, and eggs that represent fertility and the power of life. Aqui existe um prato de Iemanjá que é feito com arroz. O arroz representa a espuma do mar e uma espécie de feijão branco chamado fava, que representa as madrepérolas do mar. So here we have a dish that is made with rice, which represents the water foam of the ocean, and white beans that also represent pearls, water pearls. Aqui para Nanã é mais ou menos aquele prato sem as pipocas. O feijão preto representa a terra e o milho branco representa a água. Essa divindade representa a argila do mangue, a terra com a água. So in this dish that is offered to this divinity, it is made with black beans that represent the soil, and white beans that also represent the water. And it also represents the water that is around the mangroves.
a comida, o alimento, é o presente mais importante que essas divindades nos dão. So, food and nourishment is actually the biggest present that the divinities give us. A natureza nos dá todos os alimentos. Nature gives us all the foods that we need. Não só alimentos para o corpo físico, mas para o corpo espiritual. Not only for the physical body, but also for the spiritual body. Por isso, quando a gente quer agradar, quando a gente quer presentear a natureza, a gente oferece também comida. So when we want to suit nature, we want to give a present, an offering to nature, we also give food. Mas não adiantaria nada apenas ofertar, fazer a oferenda, se a gente não se conectar com a energia dessas divindades. But you cannot just give the offering, you also have to connect yourself to the divinities. Por isso é que uma boa parte do meu trabalho é a prática, o ensino, né, a iniciação, né, de técnicas para que a gente possa falar com a natureza. So big part of my work is to initiate a dialogue, how to speak to nature and how to connect. A gente pode conversar com as águas, a gente pode conversar com o fogo, a gente pode conversar com o ar. A gente deve, na verdade, a gente deve se conectar com a terra, com o vento, né, com o arco-íris, com todos os elementos da natureza. We can speak to the waters, we can speak to fire, we can speak to the air. We actually should speak to the elements and connect with them. No final da noite aqui, depois dessa reunião, nós vamos fazer um pouco esse exercício. A ideia era fazer fora daqui, né, para que a gente pudesse estar diante da natureza, à margem dos rios, onde nós iremos colocar esses presentes. So after our meeting here, we want to go outside and kind of practice this dialogue with the elements a little bit. The idea, actual idea was to make it outside, but due to the weather, we're here, but we're still going outside to the river. Eu tenho mais de 35 anos como professor, né? Professor de performance em Salvador da Bahia, e reconheço que o ensinamento mais importante que eu tenho praticado com meus alunos é essa conversa direta com a natureza. I have more than 35 years of experience in teaching and in Salvador da Bahia, in Brazil. And I've discovered that one of the most important teachings that I could have ever given is actually this practice of dialogue with nature. Então, acho que tá bom, um pouquinho para começar. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre os trabalhos, mas eu usei o exemplo dos presentes e da comida e dessa conexão que a gente precisa estabelecer com a natureza para poder introduzir, né, um pouco a minha poética. So I think it's fine for now. I just wanted to give you a brief introduction to the foods and the offerings. Para que pudesse introduzir na minha poética. As an introduction to my poetry as well. Yes, maybe to give an overview of the exhibition, you know, I know like about the works, you know, about your journey, you know, like because you define your work as a kind of spiritual activism and
artistical approach. So maybe you could actually give some overview about that, because I know that we call this work a kind of decolonial work, and so maybe just to give, you do this very well as a professor. I love that. That's why I like, because many artists cannot explain the work, but I think Thais is very good in this kind of, if you can give us a little bit of overview about your journey, and that's actually about the exhibition here, as you gave us a little bit the information yesterday, and talk a little bit about all the works here. It's just like, if it's okay, Gina, it's okay, this question? For sure. We had to go there and know more about the work. And I really like, because it's a decision to talk about the celebration and not about the pain, because, Você entendeu? Quer que eu traduza? Entendi. Eu acho que existem muitas formas de lutar, né? Muitas formas de se enfrentar as injustiças do mundo, né? I think there's a lot of ways to persevere, and there's a lot of ways to fight against injustice. Quando eu era adolescente, eu fazia parte do Partido Comunista do Brasil e eu era um ativista lato sensu, né? Eu fazia, como estudante, política, né, na escola que eu estudava. So when I was a teenager, I was part of the Communist Party in Brazil, and I was an activist, like in the books, making actions and demonstrations and stuff like that. Logo depois que eu entrei na universidade, né, eu descobri o universo do candomblé. So right after I started college, I discovered the world of candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana, né, mas que é específica do Brasil, né, só existe no Brasil. So candomblé is a religion of the African matrix, but is very specific to Brazil. It only exists like this in Brazil. E é construída em cima na ideia de comunidade, porque o candomblé é como uma grande família. É a família, né, dos africanos, né, que vieram sequestrados pela violência da escravização, né? Então é uma recriação de uma família que foi esfacelada, foi destruída. So candomblé is actually a religion constructed on the idea, or with the idea of community as a base, because it is kind of like a big family. It is recreating a big family of the African people that were kidnapped and brought to what we call Brazil today. So that's the principle. Então, quando você entra para esse grupo, né, você renasce. Né? Então, você se torna um filho, um bebê que nasce. Né? E aí você tem toda uma relação com uma família que se constrói. Você tem pais, você tem mães, você tem tios e tem irmãos. So that's why when you initiate, you are actually going through rebirth. You are like a baby that was born. You get siblings, you get aunts, you get uncles, you get dads, you get moms. Aí eu aprendi que essa família, essa grande família, tinha uma força revolucionária. Primeiro porque ela reconstruía vínculos, né, que esse processo de escravização e de colonialidade tinha destruído. Né? Para mim, a pior morte que existe é a destruição, justamente, da sua memória, da sua história, do seu passado. E o candomblé tentava recriar isso, por isso que tinha essa força revolucionária. So that's why candomblé actually has a revolutionary force, because it
starts to recreate something that the processes of colonization try to take away. And the worst type of death is really the eradication of history and of memory. So that's why Candomblé has this revolutionary force to me, because it tries and it recreates exactly that. E no candomblé eu descobri que existem outras formas de enfrentar coisas, outras armas, sobretudo armas espirituais. So through Candomblé, I found out that there are different ways of fighting, and there are different weapons, especially spiritual weapons. Você não entra na guerra apenas com o seu corpo físico, mas você entra na guerra também com o seu espírito. So you don't enter the fight or war with your physical body only, but also with your spiritual body. Parece afrofuturismo, mas é bem antigo. It kind of sounds like Afrofuturism, but it's very, very old. É muito antigo. É antigo a colonização, né? Da África e da América. Essa força mítica, né? Ela tem uma potência muito grande. Né? Eu acredito que eu posso transformar coisas, eu posso intervir na sociedade, né? Através dessas armas espirituais. So, I believe that I can move things and I can make things happen with these spiritual weapons. And this is actually it's a very, very old piece of knowledge. São outras tecnologias, né? Por isso que eu me defini, né, como uma espécie de um ativista da espiritualidade, né, dessa força, dessas forças, dessas formas de transformação que são, além das físicas, são também da alma. So these are other types of technologies that are not physical, and Que essas forças, né, elas são tão potentes, né, além da força física que elas agem, né, mas também a força espiritual. so they act in not only the physical realm, but also in the spiritual realm. E a cabeça, né, na verdade, é a parte do corpo mais frágil. So the head is actually the most fragile part of the body. É onde você morre mais rapidamente. It's actually the part where, if harmed, you can die the most easy way. Em uma guerra, você tem que proteger muito a sua cabeça. So in a war, you really have to protect your head. Eu estou falando guerra de uma forma muito geral. I'm speaking about war in a very generalized way. It's not, one specific thing. Porque na cabeça, é pela cabeça que entra na sua existência toda a felicidade, mas também toda a desgraça. Because it is through the head that everything enters. It can be the biggest feeling of luck, but also the biggest sadness. Por isso que a gente tem que fazer muitas oferendas para a cabeça. So we have to make a lot of offerings for the head. Alimentar muito a cabeça. Nourish the head. Essa performance fala um pouco sobre isso. So this performance that you see here É um ritual de iniciação is a ritual of initiation. que se chama Bo-Ri. So it's called Bo-Ri. Bo quer dizer oferenda e Ori quer dizer cabeça em Yorubá. So Bo is the offering and Ori is the head in Yoruba language. Então, Bo-Ri é alimentar, dar oferenda à cabeça. So Bo-Ri is to nourish
and to give offerings to the head. Uma cabeça forte, uma cabeça bem alimentada, consegue fazer muitas coisas. A very strong and well-nourished head can do a lot of great things. Não só por si, mas também pelos outros. Not only for oneself, but also for others. É a maior armadura, é a maior proteção para se enfrentar às guerras. So it's the biggest weapon or the biggest armor to confront things. A Iemanjá é a senhora das cabeças. So Iemanjá here is actually the what's the Lord? There's Lord and owner. Okay, the owner of the heads. Yes. Ela cuida das nossas cabeças, é uma divindade muito importante. So she takes care of our heads, and she's very, very important. Então eu comecei a pensar, né, que existia outras possibilidades, outras formas necessárias também para que a gente pudesse estabelecer uma relação diferente com as práticas sociais. Aí eu pensei numa espécie de uma política que pudesse trazer toda essa ideia da oferenda. So the idea is to come up with a strategy or politics on how to nourish and take care of the head and give offerings. In a political way. In a political way. So. Yeah. Sim, e é por isso que o Ocidente vai demonizar muito, né, as nossas oferendas. So that's why the Western world demonizes the way that we give offerings a lot. E porque eles sabem também, acho que sempre souberam que as oferendas são armas, são bombas também. Because they know, and I think they always knew, that the offerings are weapons and the offerings can be bombs too. Na Bahia, a gente pensa às vezes também que você entra em guerras com as oferendas, que a gente chama de ebó. Então você luta com ebós. So in Bahia, we speak of wars that you enter with these offerings. You are kind of fighting a fight with the offerings, not against the offerings, but with the offerings. And we call those ebó. Por isso que é muito importante. E o que são esses ebós? O que são essas oferendas? São justamente conexões, né, que nós seres humanos estabelecemos com essas forças da natureza. So what exactly are ebós? Ebós are the way that us humans establish connections with nature. Todos nós somos guerreiros, assim. Todos nós somos soldados, todos nós somos agentes de transformações, né? Mas nós precisamos nos preparar. We are all fighters and we are all soldiers. We are all agents of change, but for that we have to prepare ourselves. Quando eu estive no Senegal, eu trabalhei muito com os lutadores de Lem. When I was in Senegal, I worked a lot with the Lamb fighters. E eles tinham um preparo espiritual e um preparo físico. So they had a spiritual preparation and a physical preparation. Desde criança. Since childhood. Assim como acontece em muitos casos com a capoeira. As is the case with capoeira in a lot of cases. A capoeira não é só um jogo, não é só uma luta. A capoeira é toda uma forma de você se relacionar lutando com. Capoeira is not only a game or a dance or a fight, it's actually a way of relating
to the world. E a capoeira, assim como os lutadores de lama me ensinaram, que você não pode entrar numa guerra com um corpo frágil. So, as lamb fighters and capoeira fighters, no, you cannot enter a fight with a fragilized body or like a weak body. Você tem que fechar o seu corpo. You have to close off your body. E fechar, uma das formas mais potentes para fechar o corpo é você fechar com o ebós que você oferece à própria natureza. So one of the most powerful ways of closing that and kind of like protecting yourself is through these ebós and these offerings that you give to nature. Só para concluir, com tudo isso, eu descobri também que não adianta apenas a guerra, né? Estar na guerra, denunciar, não adianta apenas a violência do embate. Você tem que buscar também alternativas de superação, né, das consequências do embate. So to kind of close off, I wanted to say that you cannot just go into fights. You kind of also have to learn a strategy to deal with the consequences that these fights bring in life. Porque essas consequências, elas precisam ser transmutadas, precisam ser superadas, né? Às vezes é muito difícil, mas elas precisam ser. E essa mesma natureza tem o poder de operar sobre isso. So, it's very important because these consequences that emerge from fights of life are difficult, but they have to be worked on and worked through. And yeah. Então eu sou um artista ativista que faz ebó arte. So I am an activist and artist that makes ebó art.